E aí, turma boa do canal, vou atualizar, beleza? Professor Mira Júnior no pedaço de derrubar é pênalti. E se você assistir, você é aprovado. Esse é o seu canal de Geografia e Atualidades, um canal que te leva informações eficientes e eficazes para você ser aprovado no seu concurso tão pretendido de vestibular ou de seleção. A temática dessa aula agora é uma temática super recorrente, por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio. É uma das temáticas mais procuradas, por exemplo, para você que vai realizar concurso público que faz uso de temáticas de atualidades. Ficou curioso? Ficou curioso para saber que temática é essa? Aguarda só um pouquinho. Chama a vinheta, papai! Vamos que vamos, vamos que vamos. Turma boa, a temática é estresse hídrico. Exatamente isso, estresse hídrico. Para começar, estresse hídrico não é a mesma coisa que seca, tá? Para começar também, estresse hídrico não é necessariamente apenas a falta de água. Pode existir água naquela área geográfica, mas por desequilíbrios de uso, por má gestão, essa água pode não estar disponibilizada para aquela ou para aquelas comunidades ou sociedades. Primeiras informações básicas, muito boas, né? Seca, para você ter uma ideia, seca significa um fenômeno natural de ausência temporária ou um pouco mais duradoura de chuvas, entende? Mas tanto a falta de água como a ausência das chuvas combinam, tá certo, com o negócio chamado estresse hídrico e gera a chamada grave crise hídrica. Mas para você entender, estresse hídrico significa a relação entre a quantidade de água ofertada e a procura, quando é maior, por essa mesma água, por esse mesmo recurso natural procurado. Então, quando tem esse desequilíbrio entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada, você tem instalado o que se chama de estresse hídrico. Duas informações também fundamentais para você entender isso. Quando se fala em estresse hídrico, primeiro, água é um recurso natural finito. Calma, eu explico. Por que finito? Porque a água, você sabe, 3%, até 3% dessa água é considerada doce. Lembrando que toda água tem teor de sal, uns com maior quantidade e outras com menores. E é justamente essas, com menor quantidade de sal, que se convém chamar de água doce. Essa água doce não é 100% potável. E um detalhe, ela não está ofertada 100% de forma equânime, de forma igual sobre a superfície terrestre. Boa parte dela está subterrânea, boa parte dela está em calotas polares. Daí você entende, a água é um recurso natural finito. Com relação ao quê? A potabilidade, ao consumo humano. Essa é a primeira informação. Segunda informação, água é um recurso natural reutilizável, entende? Inclusive é uma das formas de solucionar o problema do estresse hídrico na atualidade é diversificar as formas de reuso desse recurso natural, beleza? Outra coisa interessante de você associar é a relação do estresse hídrico, vamos mais uma vez, a quantidade demandada com a quantidade ofertada de água. Não bate, tá? A procura é maior do que a capacidade de renovação desse recurso natural. O crescimento populacional ou demográfico. Calma, não estou falando para você em ser informado, eu não estou te informando de forma errada, você entender, mas o crescimento demográfico mundial não está reduzindo? Depende da área geográfica que você estiver relacionando, entende? Então, por exemplo, na África subsaariana, o estresse hídrico são motivados por dois motivos. Primeiro, pela irregularidade da distribuição natural e segundo, pela falta de saneamento básico. Entende? Então, o crescimento populacional, por exemplo, também pode vir associado ao quê? À produção e ao consumo de alimentos. Tá? Por exemplo, isso associado também em países em vias de desenvolvimento feito o Brasil. A maior parte da água é utilizada para quê? Para irrigação, para o agronegócio. Em contrapartida, em países desenvolvidos, centrais ou países do norte, isso está relacionado ao quê? Ao consumo. Então pensa comigo aqui, se a população crescer e 1% dessa população que está crescendo tornar-se classe média semelhante aos países desenvolvidos, o que vai acontecer? Aumento ainda maior do consumo de água. Consequentemente, estresse hídrico, entende? Então essa relação que você deve entender. Quando eu menciono estresse hídrico, mais uma vez eu bato nesse ponto. A água é distribuída de forma irregular pela superfície terrestre. E essa distribuição irregular, por exemplo, é o caso do Brasil. Hoje, 80 a 81% de todos os recursos naturais associados à água, ou simplesmente à água, tá, está presente aonde? Em 45% do território brasileiro. E onde são esses 45%? Na região norte.
tá? Mas infelizmente, a região norte, ou felizmente, depende do ângulo da explicação, não possui, não concentra a maior carga populacional. A maior carga populacional está concentrada onde? No sudeste e no nordeste, que são duas macro-regiões, segundo o IBGE, segundo a Agência Nacional das Águas, que sofrem na atualidade com a questão do estresse hídrico. Então observa que a distribuição geográfica desse recurso natural, ele pode ditar algumas questões, algumas organizações. Por exemplo, o crescimento econômico. Geralmente nos países em vias de desenvolvimento econômico, eu não gosto disso, eu gosto de países em vias de crescimento. São países que utilizam bastante a água para quê? Para a questão da agricultura, da pecuária e, em segundo lugar, da indústria. E, em terceiro lugar, para o consumo doméstico. Por quê? Porque os países do norte não estão mais se preocupando em produzir os seus alimentos, já que tem países em vias de crescimento que fazem muito bem isso, entende? Consequentemente, essa água vai ser mais utilizada lá nos países em vias de desenvolvimento. E nos países do norte, essa água é mais utilizada na questão do consumo doméstico. Pegou essa visão geográfica? Muito bem. E isso está associado ao quê? Está associado diretamente ao crescimento econômico desses países, já que a economia é uma das maiores, vamos dizer assim, vontades, os maiores desejos dos países no mundo inteiro. Tornar-se um país desenvolvido, tornar-se um país central. Quando se fala em estresse hídrico, repito, não associe, não tenha como sinônimo a questão de falta de água, tá bom? Por que isso, Almeida Júnior? É fácil você entender. A falta de água, ela está associada ao quê? A conflitos. A falta de água está associada ao quê? A instabilidades econômicas, financeiras, políticas, ambientais. A falta dessa água, tá bom? Também está associada a vulnerabilidades em muitos países, tá? Chegamos, batemos a casa dos 8 bilhões de pessoas que compõem o planeta Terra. Cerca de 2,3 a 2,9 já sofrem no mundo hoje com esse negócio chamado de estresse hídrico. Esse desequilíbrio entre a procura e a oferta natural da água para essa população lá em cima, no seu consumo. Entende? Associado a isso, não esquece, o estresse hídrico está colado, está agrupado, aglutinado à questão do saneamento. Tá? O saneamento, só para ter ideia, o saneamento hoje, ele é responsável no Brasil pelo agravamento do estresse hídrico. Só para ter ideia, 30 milhões de pessoas no Brasil de hoje recebem água sem tratamento. Tá? Perfazendo no geral, alguns já falam em 130 milhões. Pessoas, famílias no Brasil que recebem a água sem nenhum tipo de tratamento. Isso é estresse hídrico também. Por quê? Porque o saneamento básico, como eu mencionei, ele agrava. O que leva, o que causa, o que ocasiona, o que influencia ou interfere nisso? São as causas e fatores. Por exemplo, naturalmente, a água é um recurso natural com uma má distribuição sobre a superfície terrestre e também na parte subterrânea da Terra. Isso aí é um fator natural. Mas acompanhado a isso, o homem, ele amplifica, ele agrava esse problema, acompanhado de quê? Das mudanças climáticas. É exatamente isso. As mudanças climáticas, elas impactam diretamente na oferta, no ritmo, na intensidade da renovação da água sobre a superfície e embaixo da superfície terrestre. Tá? Então é uma causa muito forte associada a isso. Acompanhada disso, você tem a questão da gestão. A gestão, seja em qualquer esfera, infelizmente, ela é desequilibrada, infelizmente, ela é desordenada no tocante ao uso e à administração desse recurso natural. Casado a essa má gestão, há também má vontade de governos. Então, essa má vontade, vamos colocar assim, esse descaso governamental também ocasiona fortemente, imperativamente, a questão do estresse hídrico em países em vias de crescimento econômico. Atrelado a isso, eu chamo a atenção na questão da redução do nível das chuvas. Já não se chove como ontem, já não se chove como antes de ontem, entende? Então essa capacidade de pluviosidade também atrela, também agrava o que nós chamamos de estresse hídrico, acompanhado de 2 pontos que eu acho fundamentais, tá? Eu acho não, tenho certeza que são fundamentais. A pobreza e a falta de acesso a informações. Por isso, a educação é uma das principais soluções para se diminuir ou talvez extinguir
esse problema agravante na organização socioeconômica do mundo inteiro. A educação gera essa informação. Essa informação, por sua vez, diminui a questão do estresse hídrico. Como eu menciono feito causas e fatores, nós associamos o quê? As consequências, impactos em biomas, tá? Todo e qualquer tipo de cobertura vegetal diretamente está associado à presença da água, tá? A água no estágio líquido, no estágio sólido, no estágio gasoso, mas a água está presente junto aos biomas brasileiros. Então, é um dos principais impactos que nós temos hoje com relação ao estresse hídrico no Brasil, é o impacto direto nos biomas. Outra consequência também muito séria é a redução do nível dos reservatórios, que diga São Paulo em 2014, 2015, que pela primeira vez fez uso do negocinho chamado volume morto, que é aquela água abaixo das comportas, já que o nosso país só fazia uso ou só se utilizava do famoso volume útil. Então, São Paulo vivenciou um grave problema de estresse hídrico em 2014, 2015 e também entrando em 2016. E nessa mesma linha, você vai ter a questão da redução da produção de energia. Com a redução da produção de energia, já que a nossa matriz ela é hidráulica, tá? Ou seja, proveniente da força cinética lá dos rios pleonáuticos, você vai ter o quê? A elevação da produção, a elevação dos preços da reduzida produção de energia. Viu como deu tempo para eu consertar? Outra grande consequência associada ao quê? Às pastagens. Consequentemente, menos água para irrigação. E olha que a água para irrigação é a principal forma de uso em países como o Brasil, que tem o agronegócio como tudo, como tech. Entende? Então, quando se fala em produção de proteínas, isso pode reduzir. E vai impactar onde? Na menor oferta de animais para o mercado interno e para o mercado externo. E essa menor oferta faz com que os preços vão lá para as alturas. Outra grande consequência nessa mesma pegada é a questão da redução da produção de alimentos e, consequentemente, você vai ter o quê? Você vai ter o aumento dos mesmos junto ao mercado. Outra coisinha interessante, quais são os 3 principais setores que esse estresse hídrico pode impactar de prima? Lembre-se, associe a produção de energia, associe a questão do agronegócio e associe também a necessidade impactada de saneamento básico. Lógico, você está ficando até o final e você quer o quê? Soluções para esses problemas. Solução para o estresse hídrico? Anota aí. Primeiro, educação. Primeiro, a aquisição de informações sobre o uso e a reutilização. Reutilização também diversificada é uma forma de se solucionar. Outra forma de solucionar, outro meio de se solucionar o estresse hídrico está associado à questão da dessalinização, tá? Mas é uma forma de se solucionar um pouco mais onerosa, tem um custo maior, tá bom? Outro mais extremista ainda, como meio de solução, é a questão do degelo, tá? Mas em contrapartida, existe um outro meio também de se solucionar esse grave problema em países como o Brasil, que é ter um sistema de irrigação muito mais eficaz, muito mais eficiente e diversificado, que vai fazer com que a utilização desses recursos naturais tenha uma redução e, consequentemente, também a redução do estresse hídrico ou quem sabe, a extinção desse grave problema que assola, que é agravado na organização socioespacial brasileira. E aí, gostou? Se você gostou, vai aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê sugestões para mais temáticas, para mais pautas aqui no nosso canal. Eu sou o professor Almeida Júnior e você, eu sei como é seu nome, aprovado ou aprovada. Um abraço, bons estudos!